Continuando nossa revisão sobre arquivos, agora nós vamos ler o arquivo binário que nós fizemos na aula anterior. Então, a ideia desse programa que nós vamos fazer nesse vídeo é permitir aproveitar aquele arquivo que escrevemos, né, com os livros e então ler, né, puxar aqueles livros que já foram gravados, caso existam, e jogar dentro da memória RIP e continuar gravando novos caso o usuário deseje fazer isso. Então vamos lá. Então aqui eu criei já um códigozinho inicial que vai fazer o seguinte, né? Eu vou tentar abrir em modo leitura. Se ele não conseguir, quer dizer que não existe esse arquivo ainda. Então eu crio um com modo W. Então esse é um jeito da gente misturar os dois modos. Eu tento abrir no modo R+. Se eu não conseguir, eu abro no modo W+. Se eu não conseguir, é porque tem um erro muito sério, então eu saio do programa. Caso eu consiga abrir o arquivo, então eu vou fazer a leitura dele. Eu tive que fazer uma modificação nesse programa porque é o seguinte, quando a gente fez o fwrite escrevendo todos os livros aqui, eu não sei quantos livros eu escrevi, né? Eu não tenho essa informação, eu só escrevo ele na sequência, mas eu não sei quantos são esses livros. Para poder permitir isso, antes de gravar o vetor de structs no arquivo, eu vou gravar quantos livros tem. Então, o primeiro int, os primeiros 4 bytes desse arquivo indicam quantos livros tem para frente. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa é fazer um fread, capturando. É como se fosse um cabeçalho, né? Então, os primeiros 4 bytes são um inteiro contendo quantos livros há no arquivo. Na sequência, eu já posso fazer a leitura. Então, eu posso até fazer um check aqui, né? Se n livros é maior do que 0, né? Só para verificar se ele leu corretamente. Então, eu faço um novo fread para lista. Então, eu vou alterar aqui, pegar a lista. Eu estou salvando nessa lista, né? Estou fazendo aqui a leitura. E aí eu vou fazer size of livro, quantos n livros de FB. Então, e aí eu posso inclusive logo na sequência fazer um cara desse aqui, né? Mostrar quantos eu consegui ler efetivamente. Então, tá aqui. Vou imprimir aqui os que tiverem na lista. O fread ele também retorna, né, se a gente olhar aqui ele retorna um size t. Esse size t é a quantidade, vamos ver aqui o return value, o número de itens lidos ou escritos. Então pode ser interessante a gente querer saber aqui, né, quantos eu efetivamente consegui ler. Então vou até criar um int aqui. Livros lidos. Então, e aí a gente pega aqui os livros lidos do arquivo. E aí dá para fazer uma verificação também, será que livros lidos é igual a n livros? Isso é uma outra questão. Tá, uma coisa importante, ele vai tentar gravar aqui o fread vai tentar gravar nesse lista aqui. Mas lembra que lista inicialmente é nulo. Nós vamos ver aqui o que vai acontecer. E, aliás, primeira coisa, né, a gente não tem eu não gravei nenhum arquivo que tenha os primeiros 4 bytes como sendo inteiro. Tá? Então vai dar problema. Para não ter erro, eu vou apagar livros.dat. Então a gente vai criar do zero. Então aqui qual é o nome do... Vamos fazer uma leitura de livros. Ó. Erro ao abrir arquivos livros.dat, criando um novo. Alocar quanto novos livros? Vamos por 2 só.
vezes 0 livros, então ele deve ter gravado aqui livros.dat, está aqui. Agora eu vou abrir de novo. Quando eu abrir de novo, ele deu segmentation full. Por quê? Vamos investigar isso com o Valgrind. Eu teria que ter também compilado com -G. Então ele disse, ó, invalid write of size 2. Estou tentando ler aqui, ele não conseguiu ler com tamanho 2 na main 74. Então, linha 74 é essa aqui, ó. Ele não conseguiu fazer essa leitura aqui, ó. Então, eu vou indicar aqui qual é que foi a leitura do cabeçalho. Então, olha só, ele vai falar, ó, há 2 livros no arquivo. Beleza, tá certo. Agora, o que aconteceu? Quando ele fez o fread, essa variável aqui, ó, lista, não estava alocada na memória. Eu preciso alocar ela, tá? O fread não faz malloc para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que lista recebe malloc n livros vezes size of livro. Então, preciso fazer isso antes. Agora vamos lá. Agora sim, olha que bacana. Eu rodei com o Valgrind, mas tudo bem. Há 2 livros no arquivo, livros realmente lidos 2, e esses são os livros que estavam lá. Agora alocar quantos novos livros, né? A gente pode alocar mais livros agora. E aí, enfim, não vou alocar nenhum. A gente tem que tomar mais um cuidado agora, que é, quando for fazer a escrita, esse FB aqui, como eu abri no modo R+, o R+, está em qual posição agora? Eu fiz uma leitura, e agora eu quero fazer uma escrita logo na sequência. Não sei se vocês viram isso, né? Mas o R+, ele sempre abre no início, mas quando eu faço a leitura, será que ele encaminha o ponteiro para frente? Como é que eu faço exatamente? Será que isso vai funcionar da maneira como eu gostaria? Bom, a gente pode tentar. Bom, e a pergunta é, funciona do jeito que está ou não? Bom, vamos lá, vamos ver. Então, se eu tento rodar, não vou rodar com o Valgrind não. Leu, vou alocar mais um livro. E aí tá aí, na memória RAM funcionou, né? Ele alocou aqui, ó, tá aqui os 3, mas vamos ver agora se ele grava no arquivo. Então, fazendo a nova abertura, olha só, ele não conseguiu ler, tá? Ele não fez essa alteração no arquivo. Então, tem um probleminha, né? A gente vai precisar... Probleminha não, né? Mas é uma questão mesmo que está no padrão da linguagem que a gente vai precisar levar em consideração aqui. Para resolver isso, dentro do padrão da linguagem C, quando a gente vai alternar entre leitura e escrita, a gente precisa rodar um que a gente chama de fseek. Um fseek é um posicionamento no arquivo, do ponteiro do arquivo. Isso não tem um motivo assim muito específico, tem um motivo mais técnico para poder fazer isso, e é importante saber. O fseek é um arquivo uma função que a gente passa o arquivo, passa uma quantidade de bytes, e a partir da onde que a gente quer fazer um deslocamento nesse arquivo. Então, por exemplo, se eu fizer 4 bytes a partir de seek7, eu estou deslocando do ponteiro 4 bytes a partir do ponteiro atual. Se eu fizer seek_current é atual, seek7 é a partir do início, e seek, acho que é seek, eu vou molhar, né? Tem manual para isso mesmo. Seek_end é a partir do final. Então essa é a sequência que a gente faz. É o string, qual é o offset e a partir da onde. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um fseek incrivelmente de 0 bytes.
partir do atual para poder funcionar. Eu acho que é a partir do atual, tá? Agora eu tô... Vamos lá, vamos testar aqui. Então, livros, ele lê os 2 arquivos, aloco mais um. Beleza, 0 livros. E quando eu abro de novo, 2. Então não era, eu acho que é 7. Vamos ver se ele pega. Eu tinha acabado de fazer isso aqui, vamos ver se... Quantos livros mais um? Beleza, é isso mesmo. Então ele fez uma nova leitura a partir do início do arquivo, porque eu tive que reescrever tudo, né, basicamente. Então eu reposicionei o ponteiro a partir da posição 0 e escrevi tudo de novo. Você poderia dizer, mas o que a gente queria fazer na verdade é não ter que reescrever tudo de novo. Tudo bem. Aí a gente tem que reposicionar o arquivo no começo, escrever a quantidade de livros, deslocar depois a quantidade de livros que já existia e aí escrever o último livro. Eu vou deixar isso para vocês fazerem como exercício de fixação.